Pessoal, estou aqui mais uma vez para trabalhar no meu canal no YouTube e agora nós temos uma novidade, porque hoje nós vamos entrar em conteúdo novo. Depois que foi trabalhada a Primeira Guerra Mundial, seguindo o currículo de história do nosso livro, o nosso próximo assunto recebe o nome de Revolução Russa. E sempre quando a gente começa a trabalhar a Revolução Russa, eu tenho uma preocupação com o meu aluno. Ele tem que saber o que é o conceito de revolução. E revolução significa insurreição, revolta, movimento político. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar uma revolta que aconteceu na Rússia. E essa revolta se tornou tão importante para aquele país que acabou se tornando um conteúdo universal para todo mundo. É uma revolta que aconteceu no ano de 1917. E o objetivo desse movimento era simples, era mudar a estrutura política da Rússia. O sistema político que era vigente deveria ser trocado. E a Rússia vivia sob um sistema de monarquia absolutista, governado por reis, por monarca, que lá recebeu o nome de czar. Czar significa imperador. E aí, nesse caso, a proposta desse movimento era simplesmente acabar com esse sistema político. E com a mudança desse sistema político, se pretendia, com esta revolução de 1917, melhorar as condições de vida do povo russo. E quando a gente trabalha essa revolução, a gente tem que entender como era que se encontrava o contexto social da Rússia, a sociedade da Rússia, o povo da Rússia. A Rússia tinha aproximadamente 150 milhões de habitantes no ano de 1917. E dentro desses 150 milhões de habitantes, pelo menos 90 milhões passava necessidade, passava miséria, vivia na injustiça social, em que aquele regime político, que era constituído por uma monarquia absolutista, nada resolvia, nada fazia para mudar justamente esse quadro. Então era necessária uma revolução das massas, uma revolução do povo, mas uma revolução que tinha que ter a liderança de um grupo social. E essa revolução teve como líder político uma classe social que foi a classe trabalhadora, aquela que residia nas cidades, aquela que era constituída pelos operários. Os operários que também podem receber uma outra denominação, é chamado de proletariado. Então, quando a gente fala na Revolução Russa, a gente está estudando uma revolução que aconteceu na Rússia no ano de 1917, que tinha como objetivo destituir o poder político reinante na época, que era formado por uma monarquia absolutista, e através dessa mudança desse sistema político para a implantação e instalação possivelmente de um sistema socialista, porque a Revolução Russa tinha a pretensão de implantar o socialismo, era melhorar as condições de vida do próprio povo. Desses 150 milhões de habitantes, pelo menos 80% vivia no campo. E no campo vivia em um sistema de servidão, em que a terra pertencia ao Estado, em que aquilo que era colhido não pertencia ao agricultor, ao camponês. E outros 20% viviam nas cidades. Aí você tinha o poder da realeza, esse poder da realeza que protegia, além dos seus, protegia também a própria nobreza, essa nobreza que estava ligada à classe industrial. E na base das cidades você tinha justamente essa classe que era politizada, que era a classe trabalhadora, que era a classe operária. A gente pode visualizar aqui como era a própria Rússia no ano de 1917. Veja que é um país de dimensões continentais. O seu território tanto faz parte da Europa, fica localizada a sua parte na Europa Oriental, como a sua maior parte do seu território fica localizado na própria Ásia. Os historiadores têm um ditado de dizer que a Rússia é um gigante de pés de barros, com os pés de barros, porque além de sua dimensão territorial, contando com a população de 150 milhões de habitantes no ano de 1917, mas era um país mergulhado em uma crise econômica, em uma crise política, em uma crise social. Outra coisa sobre este assunto. Nós devemos elencar três
3 pontos que explicam essa revolução ter acontecido no ano de 1917. A primeira questão, que se torna a primeira causa dessa revolução, nós vamos chamar de questão social. Por que questão social? Porque se refere justamente ao quadro social que se encontrava o povo da Rússia. Então, a situação de miséria, a situação de fome e sem ter o que comer, vai acabar fazendo com que essa grande maioria da população russa se organize, se mobilize e num futuro bem próximo, aí nós temos o ano de 1917, venha a promover, com a liderança da classe operária, essa revolução. Então, nessa questão social, é preciso o meu aluno atentar à quantidade de pessoas que a Rússia tinha em meados do ano de 1917. 150 milhões. Desses 150 milhões, 90% não tinham o que comer. Vivia em plena miséria e em plena injustiça social. Tal situação acabou se tornando um motivo para que uma rebelião social e política acontecesse nesse país. O segundo ponto, que nós podemos elencar como causa da própria Revolução Russa, a questão política. E o que é a questão política? O regime político que vivia a Rússia no ano de 1917. E qual era o regime político? Uma monarquia absolutista. Nessa monarquia absolutista você tinha um imperador que nele ele simplesmente tinha um poder autocrático, um poder ilimitado, um poder hereditário, passado dentro da própria dinastia familiar, dentro da própria família, e um poder vitalício. Quer dizer, não havia sufrágio universal, não havia voto para se escolher um representante de acordo com a vontade do povo. Então essa monarquia absolutista, que é uma monarquia autoritária, que nada faz para melhorar a situação de vida do povo, acaba se tornando também um dos motivos para que uma revolução acontecesse no ano de 1917. Com qual objetivo? Eu disse minutos atrás, para mudar o sistema político. Então, essa monarquia absolutista autoritária, governada por um imperador, que vai acabar se tornando esse autoritarismo, essa autocracia, esse poder ilimitado, também uma das causas da revolução. E em terceiro ponto, nós vamos analisar uma guerra que a Rússia vivenciou. Essa guerra foi uma guerra contra o Japão, chamada Guerra da Manchúria, em que estava em pauta uma questão imperialista, uma disputa por território. Esse território é que dá nome à própria guerra, Manchúria. A Guerra da Manchúria era uma disputa entre o Japão e a Rússia, pela Manchúria. E nessa guerra a Rússia perde, A guerra ela não se prolonga por muito tempo. A Rússia sai vencedora, fica com o território e exige indenizações de guerra do povo russo, do governo russo. E nesse caso, o povo que já vivia na miséria vai ser sufocado pelo próprio imperador, que levou o país a uma guerra que não tinha a perspectiva de vitória, e com a derrota, os problemas sociais e econômicos irão simplesmente aumentar. Essa guerra ela aconteceu no ano de 1904, veja, 13 anos antes da Revolução. E por causa dessa guerra, uma revolução, um movimento social explode no ano seguinte, no ano de 1905. Esse movimento social que antecede a Revolução de 1917 foi um movimento de protesto contra o imperador. E o imperador na época se chamava Nicolau II. A Revolução ela é organizada para combater o poder autoritário dele. E foi esse Nicolau II que levou a Rússia à guerra e que levou também à própria derrota. Esse manifesto era palavras de protesto: queremos mais comida, queremos mais emprego, queremos menos impostos. E o resultado desse manifesto social, após essa derrota sofrida contra o Japão, o resultado foi um derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue é conhecido como Domingo Sangrento. Mais de 1.000 pessoas foram mortas em São Petersburgo, que era a capital, que era uma das cidades mais importantes que a Rússia tinha na época. E mais de 2.000 pessoas ficaram feridas. Aí qual é a resposta que nós temos
frente a essa represália, essa repressão feita pelo governo autoritário do imperador Nicolau II. É simplesmente o distanciamento cada vez mais do povo russo contra o sistema político que a Rússia vivia. Então veja que isso vai acabar se tornando uma bola de neve. E essa bola de neve vai acabar alimentando grupos partidários. Esses grupos partidários vão ser fundados, vão ser criados pela classe operária, que vai ter como objetivo fazer a revolução, pôr em prática a revolução, que vai ser uma guerra civil. E esses dois grupos partidários criados pela classe operária vão receber o nome de mencheviques e bolcheviques. Então, diante dessa impopularidade crescente, frente ao governo de Nicolau II, se criam esses dois partidos que eu acabei de falar. Nascido dentro da classe operária, os mencheviques, e o outro bolcheviques. E nesse caso aqui, os mencheviques, a palavra significa minoria, então contemplava a minoria dos operários e pretendia fazer uma revolução pacífica, uma revolução em que não deveria haver derramamento de sangue, mas uma revolução em que a diplomacia seria feita entre a classe operária e a classe burguesa. A classe burguesa era a classe dona dos meios de produção, a classe dona da indústria. Então, para os mencheviques, o grupo minoritário, 20%, contemplava a classe operária, era que da própria burguesia sairia um governo liberal, mas desse governo liberal resolveria os problemas sociais do próprio povo. Por outro lado, você tinha a grande maioria dos operários, 80%, que pertencia ao partido bolcheviques, que significa maioria, e esse grupo não, esse grupo ele defendia uma luta armada, uma guerra civil, que para ter a resolução de todos os problemas sociais da Rússia, era necessário derrubar o imperador do poder e instaurar um novo sistema político. Esse sistema político seria justamente o socialismo, que culminaria com a implantação do comunismo. Então veja que com a impopularidade do governo imperial, da monarquia absolutista, acaba ocasionando o surgimento e a solidez de dois partidos políticos de oposição à monarquia absolutista russa. De um lado, os mencheviques, mais brando, mais pacíficos, e do outro lado, os bolcheviques, que pretendiam justamente a defesa da revolução através de uma guerra, de uma luta armada contra o governo reinante da época. Então, nesse momento aqui, dessa exposição, dessa explanação sobre a Revolução Russa, nós vamos ficar aqui. Nós vamos chamar essa primeira parte de parte 1. Um novo vídeo você irá assistir, que é a parte 2, que vai ser justamente o desenrolar da própria Revolução, certo? Então vamos esperar o capítulo do novo assunto. Valeu, galera!